Então, eu vou começar lendo o que diz a Bíblia. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e ela deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Isso é conforme Lucas 2, 6 e 7. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebeu de seu Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, 14. Então, como estamos esperando o Natal? Bem, se escuta muitas pregações e somos lembrados de fazer principalmente uma boa confissão, mudanças em nossa vida, penitência, oração, perdão, novenas, ser caridoso, saber repartir. E realmente tudo isso é muito bom, muito importante. E assim vamos procurando viver o Advento. Mas de repente me veio uma inspiração e eu pedi a ajuda do céu. Como estamos em plena anistia, rezando pelas crianças e repetindo muitas e muitas vezes: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, eu pensei em iniciarmos esse nosso momento relembrando o primeiro Natal de nossa vida. Que lembramos. O que vocês acham? Voltar a ser crianças? Olhem esse presépio. É de criança. E eu comprei para o meu netinho, para ele se ver nesse presépio. E agora já está com 6 aninhos, e agora veio um outro pequenininho, que vai fazer 1 aninho. Mas olha aqui, as figurinhas aqui, é tudo criança. Então, que tal nós fazer assim, 1 minutinho de reflexão? Vamos fazer uma experiência e tentar lembrar o que primeiro nos marcou e recordar. Vamos voltar ao tempo? O que é que vocês acham? 1 minutinho, Alexandre? Um aninho, 2, 3. Será que a gente lembra? Quem sabe se a nossa mãe nos falou sobre isso, os primeiros natais. Eu não conseguia lembrar muita coisa, mas como meu pai era fotógrafo, eu fui olhar o meu álbum de criança, porque das filhas já não tenho mais, elas levaram. E tem aqui desde o meu primeiro Natal, sentadinha, carrinho, olhando as luzinhas, deve ter sido isso. Aí tem aqui o primeiro Natal que eu me lembro. Era tão interessante, isso eu lembro bem. Era uma baita caixa pintada de verde, e em cima tinha areia e uns musgos, umas coisinhas. E ali a árvore estava dentro dessa caixa enorme. E daí tinha a árvore cheia de bolas coloridas. As velas eram de cera e se acendia só na noite, porque isso podia queimar. Acho que aqui a maioria, tem muita gente que não pegou esse tempo, mas isso aí é o meu tempo, eu lembro.
E a gente brincava depois, olhando para essas figurinhas, cada um queria saber arrumar melhor. Então, eu e a minha irmã. E até me lembro da boneca que eu ganhei, que se chamava Iara. Aí depois, assim, vai pensando mais um pouco. Aqui já tinham 4 irmãos. Aliás, éramos 4. E eu estou com uma bola aí de vôlei. Mas uma coisa assim que também que eu sempre lembro, então voltando, são a que a gente fazia, que a mãe fazia, aquelas lindas bolachas de Natal, que hoje se vê o ano inteiro, né? Pode-se comprar as bolachas de Natal, já perdeu a graça até. Mas são as minhas primeiras lembranças. Algum de vocês tem alguma lembrança diferente? Gostaria de dizer rapidinho? Passa e eu coloco. Esses primeiros aninhos, bem de criança. Não? Na minha infância, eu lembro, assim, sempre família reunida. Quando chegava perto, a gente ajudava a arrumar o pinheiro e ficava esperando as surpresas que teriam no Natal. Sempre momentos muito bons. A família toda reunida. Eu tenho a sorte de ter a filha até aí, né? Então, bom, eu me lembro ainda de pequenininha que tinha uns cartões muito grandes que a mãe comprava, cheio de janelinhas, e que eu acho que era para ser o advento, que na época eu não sabia, e que a gente ia abrindo cada dia e tinha uma surpresinha. Era Nossa Senhora, era anjinhos, era passarinho. Era muito lindo, a gente esperava e pendurava lá, e cada dia a gente olhava o que dizia, o que era. Era uma expectativa de Natal. Mas ninguém se lembra de nada de diferente ali, do Natal? Você tem que voltar a ser criança? Eu lembro do maravilhoso presépio que o meu tio fazia, que era por isso que é engenheiro, né? Porque era maravilhoso. E a gente ajoelhava e rezava. Mas hoje é tanta saudade, né? Tantos que não estão mais aí. Mas assim como uns vão, outros chegam. Liane. Também tenho para comentar a alegria que nós tínhamos quando éramos crianças. Nossa família era muito grande, nós éramos muitos irmãos, então era num tempo assim que tinha muita borboleta no Natal. Eu sou do interior, então nós corríamos, espantávamos as borboletas, e elas voavam e voavam, e elas vinham por cima de nós. Então era uma alegria muito grande, e o pai e a mãe observando tudo isso com muita alegria, na humildade, na simplicidade da vida que a gente tinha, mas a alegria era uma coisa de todos na família, uma alegria muito grande, e todos já reunidos esperando a noite de Natal. Eu me lembro disso e me lembro com muita saudade, e me lembro que essa alegria é necessária resgatar, essa alegria de estarmos juntos, de comemorarmos mesmo na humildade, na simplicidade, mas a alegria, aqueles olhos brilhantes. Eu me lembro assim do meu pai e da minha mãe, com alegria, com os olhos assim muito alegres. Era uma data muito especial. Falando em borboleta, eu me lembrei agora dos vagalumes, que a gente perguntava assim, por que tinha aquela luzinha? E a mãe dizia assim, pois eles chegam mais nessa época, eu acho que já é para iluminar o nascimento de Jesus. E olha uma coisa interessante, que eu não sei de vocês, mas nessa época aqui, não tinha Papai Noel. Ao menos no meu tempo, não era Papai Noel. A gente pensava muito que era o menino Jesus que ia nascer, e os presentes era por causa do menino Jesus. A partir dos 6 anos, para mim começou a entrar a tal da Missa do Galo, que eu nunca entendi porque que era do galo. Não sei se muita gente aqui não conheceu a Missa do Galo, quem é novo não conheceu a Missa do Galo, né? Mas a gente ia nessa Missa do Galo, e vamos dizer, eu com 7 anos fiz a primeira comunhão, então já dava para comungar, mas o problema era o jejum, a partir das 21 horas.
Então, vamos dizer, esse período eu achei que podia se colocar como o primeiro ciclo. Então, de repente, a gente inicia um novo ciclo com novos preparos de Natal. Então, a minha ideia de fazer isso é para a gente ir vendo se a gente melhorou, se as coisas boas a gente conseguiu levar adiante, ou se a gente parou e deixou assim que as propagandas, o mundo, tomasse conta. Bom, depois, então vamos ver o segundo ciclo, sei mais ou menos, então, 8 anos em diante. Eu lembro depois de algumas coisas, que aos 13 anos, então já éramos 5, e daí era 4, e daí veio a mais nova. Então, naquele tempo, já tinha melhorado umas coisas. Eu tocava piano, daí eu tocava Noite Feliz e se cantava. Isso era antes dos presentes, era isso que era importante, cantar Noite Feliz. E então, aí tinha essa minha irmãzinha, então eu era madrinha dela, eu tinha o privilégio, então, de ensinar umas coisinhas para ela, como madrinha. Bom, 13, depois já pulou um pouquinho adiante, entrou namorado, mas a missa do galo sempre tinha. E ele também era de família bem católica, então foi fácil de levar o costume adiante. Então, foi então esse tempo sempre, continuando assim essa tradição, não é? E então, vamos dizer, foi então mais um ciclo este. Aí o novo ciclo seria para mim o início de uma nova família. Nasceram 3 filhas, ainda tinha a missa do galo. Mas agora, às vezes, os avós que cuidavam das crianças, e a gente ia na missa do galo, porque eles eram meio pequenininhos, 13, muito tarde, né? Mas foram crescendo, e uma coisa que ficou sempre era a missa aos domingos. Então, eu acho que isso é uma coisa assim positiva que eu fiquei olhando, que muita coisa assim realmente de valor a gente procurou, meu marido e eu, a deixar semeado, né? E as sementes devagarzinho aparecem. Eu procurei tanto um jornal, era uma entrevista na Gazeta de 1971. Eu acho que eu deixei dentro de um álbum de uma das filhas. Naquele tempo, a gente morava bem pertinho de uma loja caçula, que tinha muito brinquedo. Então, as crianças iam com a que cuidava, sempre até lá, olhando os brinquedos e coisa. E a Gazeta ali pegou umas crianças para fazer entrevista, que esperavam do Natal. Me lembro direitinho do escrito, mas eu não achei o jornal. E, de repente, dizia assim, para as 3 irmãs, Ângela, Ana Lúcia e Adriane, o Natal é o nascimento do menino Jesus. Tu lembra, Ana? Eu acho que a Ângela devia de ter 71, ela tinha, então, ela é de 67, 4 aninhos, tu tinha 13, outra 2, mas a Ângela então, deve ter dito isso. Achei o máximo isso. Bom, a família foi aumentando, entrando novos tios. Começaram também as ceias daí, porque quando elas eram pequenas a gente não fazia isso, não dava tempo, elas tinham que receber sempre alguma coisa antes, então ali ainda teve um tempo que teve a missa do galo, mas depois passou para a missa das 20 horas, e daí começou a não dar mais certo aquela missa, porque era um horário que com as ceias e coisa, vinha às vezes, a gente ia para Novo Hamburgo, outras vezes Novo Hamburgo vinha para cá, né, Marlene? Então, isso ali não deu mais para fazer, mas o espírito de Natal continuou muito forte sempre, era uma data muito importante. Alguém de vocês tem uma lembrança de uma coisa que aconteceu no Natal, na vida de vocês? Olha como é bom a gente começar a refletir, né, e pensar, e avaliar, para nos preparar cada vez mais. Pois lá em casa teve 2 acontecimentos que eu digo que foi muito importante. Teve 2 noivados. Alguém lembrou? Quem sabe alguém noivou no Natal, não? A segunda e a quarta noivaram no Natal.
Mas agora deu um pulo meio grande. Houve um novo ciclo quando nasceu a 4ª filha. Aí entrou Papai Noel. Teve até tio, primo, que apareceram vestidos de Papai Noel. Olha lá. Para brilhantar, porque não sabia o que inventar com essas sobrinhas, que era o tio preferido. E as filhas, então, olha, tinha que aprontar e fazer bastante coisa. E naquela época, a Marlene, a avó, puxa, como puxavam, inventavam coisas que elas gostavam sempre de estar com eles também. Então, aí com a Elisa começou o Papai Noel, porque as filhas já tinham ido para a faculdade, a primeira, aí pulou um ano, o segundo já foi a segunda, e daí começou a vir as notícias lá da capital, eu acho, envolvendo mais coisas, e daí que eu acho que eu me encontro como o Papai Noel. Mas também da época em diante começaram a chegar os rapazes. Então mudou o panorama, havia outros credos também, mas nós, a missa de Natal, nunca se deixava de ir. Bem, então, eu estou falando em ciclos porque o padre Eleutério fala disso, e realmente eu acho que é uma coisa que, na vida da gente, a gente tem que se preparar, quem sabe, para o próximo ciclo. Agora, então, estamos depois dos casamentos e coisas, natais diferentes, netos. Então, que exemplo a gente dá para eles? Eu acho que a gente, então, que já está se encaminhando para isso aí, com os filhos, agora temos netas de 17 anos, mas tem 2 meninos pequenos. O que a gente faz eles verem que sobressai para nós o Natal? Eu acho que isso é um compromisso. E esse ano, com esse pequenininho, eu só imagino assim, a gente ver essa inocência e tudo que a gente está rezando nessa anistia. Eu acho que é um privilégio a família se reunir na casa da minha filha, e com esse pequenininho em roda da gente. A gente pensa assim, enquanto eles são pequenos, a gente consegue, quando começam a ficar maiores, esquecem tudo, falando dos netos, né? Mas não é bem assim. Essas minhas 2 netas, é engraçado que quando elas viajam, de repente pelo WhatsApp elas me mandam foto. E sabe que fotos elas me mandam? De igreja. Mãe, avó, nós passamos, estávamos em tal lugar, vimos essa igreja, achei tão bonita, tirei uma foto para te mandar. Então, eu acho que alguma coisa assim fica. Uma hora ou outra deve ter alguma reviravolta, porque a gente vê que hoje assim as coisas do mundo são muito mais atrativas, né? E a gente tem que fazer força, então, e você manter firme. E, para avaliar o que foi bem feito e o que precisamos melhorar, esse foi o que eu achei interessante, que poderia ser um pouco diferente, para a gente meditar, né, nesses dias que antecedem agora o Natal. E fazer uma força maior, porque Natal não é qualquer festa que se espera com alegria e coisa, mas é o personagem principal é o menino Jesus, que vem novamente, né, ser lembrado por nós nesse Natal. E nós que estamos aqui, que acreditamos no poder da presença de Deus no meio de nós, continuamos vivendo a melhor parte, que é verdadeiramente o Natal. E que semeamos como também foi semeado em nós, o que é o Natal. E acredito que podemos deixar lembranças positivas e verdadeiras para a nossa descendência, até nos encontrarmos todos juntos no mesmo lugar, para celebrar o Natal como eternas crianças da glória do céu. Amém. Glória ao Pai,
ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Eu achei que vocês iam ajudar um pouco mais. Mas então é tema de casa. Tema de casa. Vocês estão vendo aqui, ó, que presente vamos dar para o menino Jesus nesse Natal. Para a missa de amanhã, não vai ter lá a folha para escrever as intenções. Quem sabe, se a gente é criança, a gente faz como as crianças fazem os bilhetes, colorido, coração, e vamos botar ali o nosso pedido, assim, aquele do coração da gente, tá? E porque muitos milagres acontecem no Natal, diz que só acontecem no Natal, a gente está ouvindo bastante. Então, esse pedido e o nosso oferecimento, tá bom? Aqui tem uma oração que eu fiz, que imprimi, que ela é muito bonita, que se a gente está com os filhos e eles não são assim, não querem mais saber de muita coisa, essa oração ali a gente pode rezar na hora da ceia. E se alguém já quer pegar agora para levar, já pode levar. Não sei se todos vão ficar aqui até a hora do meio-dia, para o cachorro-quente, mas já podem pegar, então, essa lembrança do Natal. E nessa caixa aqui vai ser colocado os bilhetinhos de amanhã, e nós vamos colocar ali no altar. Depois a gente coloca lá, vocês não vão botar nome, ninguém vai olhar, ninguém vai saber, né? Mas a gente não é nada demais, Jesus sabe. E vamos colocar ali, então, depois. Certo? Combinado? Combinado. Muito obrigada.